Oi, aqui é o Danilo Jolo. Neste conteúdo, neste vídeo, nós iremos falar sobre aprendizado de alta aceleração. Aprendizagem focada e acelerada, ok? Eu vou aqui neste vídeo projetar uma apresentação onde você vai me acompanhar e eu vou navegar sobre o cérebro, como que o cérebro aprende, conheceremos um pouquinho mais do cérebro, suas partes, o que no cérebro impulsiona a gente, o que nos limita, e também depois eu vou utilizar o mapa mental para mostrar a construção lógica em linha com o cérebro de como nós podemos preparar uma sessão ou várias sessões de aprendizagem. Você poderá então aprender tudo aquilo que você quer, digamos em 1/4 a 1/3 do tempo da aprendizagem tradicional, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do nosso cérebro, como ele é dividido, quais cérebros estão lá dentro, como funciona cada um, e daí você já vai ter uma ideia de como você tem que se posicionar junto ao método de estudo que eu vou desenvolver aqui com um mapa mental, ok? Então vamos lá, vamos começar primeiramente olhando esse cérebro, ok? Olha lá, são os 3 tipos de cérebros. Nós temos um cérebro, na verdade ele é um só, mas para fins didáticos a gente divide ele em 3. E realmente esses cérebros, eles têm funções diferentes, ok? E eles foram sendo criados pela evolução ao longo da vida, ao longo de milhões de anos, ok? Então, primeiramente, nós temos esse cérebro aqui reptiliano, que está ligado aqui com esta área. Isso aqui é conhecido como amígdala, porque amígdala é uma palavra grega, para designar amêndoa, né? É semelhante a uma amêndoa. O desenho, a anatomia desse cérebro é como se fosse uma amêndoa, ok? E o reptiliano, ele é um cérebro dos instintos, ok? Ele trabalha os seus instintos. Esse cérebro tem em todos os seres, todos os ancestrais, em todos eles. E é o primeiro cérebro, o que veio à vida, ok? Ele trabalha esse instinto e ele tem sempre 2 movimentos. Na verdade, quando algum perigo eminentemente chega a você, por exemplo, se você está numa calçada, de repente um carro desgovernado venha para cima de você, esse cérebro vai ser aquele que vai perceber através dos seus 5 sentidos, ele vai ser acionado, sempre ele é acionado primeiro, e ele vai fazer uma reação. Sempre a reação aqui é de fuga ou de luta. Por quê? Porque esse cérebro, ele está para te proteger, ele está para garantir a sua vida, ok? Ele é fundamental, foi com ele que nós chegamos até aqui desde as cavernas. Imaginem quantas bestas feras o homem vivia da caça, quantos riscos o homem ocorria, né, sofria, os hominídeos e assim por diante, né? Então esse cérebro está presente até hoje, nós carregamos ele. Mais tarde apareceu o cérebro límbico. O límbico tem a ver com o cérebro das emoções. Aqui você trabalha todas as emoções. O cérebro do prazer, do desejo, da vontade, do querer está neste cérebro aqui, o límbico, cérebro das emoções. E ele tem emoções positivas e negativas, ok? Emoções que te impulsionam a fazer algo, mas emoções também que te geram medo, que geram angústia, que geram ansiedade, que geram culpa, ok? Te deixa muitas vezes num estado de letargia, não te impulsiona,
depende muito das suas crenças, da sua criação e assim por diante. Mas também é um cérebro que tem motores impulsionadores. Sabendo conhecer esse cérebro, sabendo que ele funciona assim, é fundamental a gente fazer uma leitura das nossas emoções. Eric Kandel, que foi um prêmio Nobel, ele ainda existe, obviamente, ele está vivo aí, tá? Prêmio Nobel em 2000, um médico que trabalha a medicina do cérebro, diz que este cérebro, ele pode ser tanto impulsionador como limitante, como nós já falamos, né? E ele é um cérebro para que você preste atenção nas emoções que ocorrem em você em diversas circunstâncias. Quando você presta atenção, você começa a perceber, a mapear essas emoções, você começará então perceber como você funciona, né? Como você sente as coisas, como você trabalha a reação, a emoção, ok? E mais tarde apareceu o córtex. O córtex é um cérebro novo. Engraçado que quando a gente fala em novo, recente, eu estou falando de 2 milhões de anos. Os neurônios apareceram tem 2 milhões de anos, ok? Os neurônios, como você já sabe, né, é do seu conhecimento, eles em conexão um com outros, através do axônio, que é uma ponte entre um neurônio e outro, é gerada a sinapse. A sinapse permite os impulsos elétricos. Quanto mais rápido você gerar impulsos elétricos, mais rápido você trafega a informação, mais rápido você tem sinapses que geram pensamentos para uma análise, pensamentos diversos, ok? Então, o axônio é a ponte entre neurônios e os neurônios se conectando faz com que você pense, ok? E o córtex, esse cérebro é o cérebro da razão, da lógica. É o cérebro, inclusive, que processa a nossa língua, a língua que falamos, ok? Então veja, o córtex, que é o cérebro mais novo, é mais recente, e eu estou falando de 2 milhões de anos, isso em relação a uma escala cósmica, não é mesmo? Sabemos que o universo tem 15 bilhões de anos, que o nosso sistema solar foi construído, se formou há 9 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e esse cérebro nosso, com esses neurônicos, que apareceu somente no ser humano, na nossa espécie, tem 2 milhões de anos, ok? Então, córtex, límbico e reptiliano formam todo o teu cérebro e a partir dele você tem pensamentos, você gera sentimentos, porque sentimento é algo cognitivo, ok? Sentimento não é uma emoção do límbico, é uma emoção, é um processo trabalhado entre o límbico e o córtex, porque você só tem sentimento raciocinado. Sensações e emoções, não. Elas são produzidas por esse cérebro límbico, como se fosse vários programinhas de computador instalado, né, ao longo da sua vida, que tudo que quando você capta pelos teus 5 sentidos, seja pela visão, seja pela sua audição, seja pelo seu paladar, pelo seu tato, né, seja por qual canal for, ou por captar por vários canais, você vai estar trabalhando o reptiliano, primeiramente o límbico e depois o córtex, né? Então, você já deve ter ouvido falar que as nossas decisões são sempre muito controladas pelo límbico e pelo reptiliano. Na verdade, o córtex só entra na última fase do processo de pensamento da decisão. Então ele vem com a lógica para justificar a nossa tomada de decisão. Mas a nossa decisão é sempre emocional, ok? É sempre uma impulsão emocional, algo que te impulsiona ou te limita nas suas decisões, ok? Então, sabendo disso, a gente também pode concluir que o córtex, sendo o cérebro da razão, da análise crítica, da lógica, sempre o cérebro, o córtex,
ele está interessado em aprender algo. Ele está interessado em ganhar um novo aprendizado. Ele está interessado em informações para transformar em conhecimentos, para transformar em habilidades e competências, ok? Mas ele tem que trabalhar em combinação, em ressonância com o límbico. Se você tem emoções que realmente te limitam, o córtex vai perder esse jogo, porque o límbico é muito mais forte. Então você precisa desenvolver muito o córtex, ter muita consciência. É no córtex que nós trabalhamos a consciência. E a consciência que realmente faz com que a gente esteja no piloto, digamos assim, da nossa nave, tá? No leme do nosso barco, porque é algo que você tem que fazer com consciência, com querer, mas com consciência, ok? Então, é sempre de bom termo você conhecer as suas emoções e saber geri-las, para que você possa ter então um córtex atuando bastante. Se você não tem muita consciência do que quem você é, do que você faz, como você funciona, o límbico e o reptiliano, eles ficam a maior parte do tempo no comando, ok? E se as suas crenças não são crenças limitantes, esses cérebros estando no comando, você não evoluirá muito, você não expandirá, você não ganhará novas competências, novas habilidades, novas informações, novos conhecimentos. E isso limita a sua carreira, né? Limita o seu negócio, limita a sua evolução. Tem uma série de coisas que você quer realizar, eu tenho certeza. Não é só no plano profissional, né? No plano financeiro, mas também, digamos, no seu plano como pessoa, ter vivências, ter experiências diferentes, não é? Então, você com certeza tem algo que você quer realizar. Por isso que é importante a gente conhecer bem esse cérebro aqui, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para um mapa mental, aonde eu vou construir de uma forma lógica todos os pilares que você tem que estar preparando, trabalhando neles, para você fazer sessões de aprendizagem, de estudo focado, acelerado. Okay? Eu estou falando aqui de você ter foco, de você ter atenção total, para que você possa, com uma certa frequência e uma certa intensidade ou duração que você vai definir, sessões de estudo para você dominar novo conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidades e assim praticar essas habilidades, fazer virar um hábito e que vai te permitir evoluir e realizar uma série de coisas que você quer, né? Por exemplo, se você deseja ser um CEO, se você está fazendo uma carreira e quer chegar lá no topo, não é? Digamos que você já é um gestor médio e você quer ser um C-level, né? Chegar a ser um CEO, um COO, um CMO, um CFO, né? Você tem que trabalhar uma série de aprendizagem, né? Você tem que primeiro conhecer o que é necessário para você estar nessa posição, em quanto tempo você tem que dominar isto, e você então tem que buscar conhecimento, buscar aprendizagem para você ter essas habilidades, essas competências, tá certo? Ok, sabendo disso, eu vou construir agora com você. Na verdade, eu já tenho um modelo pronto, eu vou mais discorrer sobre esse modelo, explicando como ele funciona, para que você tenha neste vídeo, neste conteúdo, um método, um guia, uma direção de como que deve ser preparado todas as suas sessões de estudo focado para você ter a alta aprendizagem, ok? Então vamos lá. Eu trabalho com um mapa mental chamado Mind Master, ok? Trabalho sempre numa versão para o meu notebook baixado pela web, ok? Ele tem, o Mind Master, ele te permite fazer diagramas como esse daqui, fazer uma série de coisas. Na versão grátis ele é bem mais limitado, mas tem a versão Pro. Aí eu sugiro que você comece com a versão grátis, ganhe bastante conhecimento, utilize, porque se depois aparecer a necessidade de você
usar funções mais avançadas, aí sim você faz o gasto, faz a assinatura, mas não é necessário gastar esse dinheiro agora, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho esse mapa mental da alta aprendizagem, tá? Da aprendizagem acelerada. Vamos fechar ele aqui e nós vamos ver qual é o foco desse mapa mental. O que eu estou objetivando aqui? A aprendizagem, tá certo? Como que eu vou estruturar uma aprendizagem? Então, o assunto núcleo aqui, o core, o assunto principal, fica sempre numa caixinha aqui centralizada. E aí você vai fazendo as ramificações. Então, por exemplo, o nosso objetivo é conseguir realizar uma aprendizagem acelerada. Ok. Aí nós vamos explodir isso aqui em várias outras caixinhas. Por quê? Como eu disse anteriormente, é fundamental você conhecer como o cérebro trabalha para você fazer o estudo focado em linha com o cérebro. Muito de nós, né, muitas pessoas, a grande maioria, ao longo da vida, foi aprendendo a estudar de uma forma que não está em linha com o cérebro, ok? A gente aprendeu com práticas ultrapassadas, mesmo ainda tem escolas públicas, até privadas, que não segue muito a linha do cérebro para fazer um estudo de forma correta, eficiente, efetivo, né? Um estudo eficiente, com eficiência do método e mais resultado, tá certo? Então é importante você conhecer o cérebro, e aqui nós não queremos estudar a neurociência, ok? Não é o objetivo deste conteúdo. Aqui nós queremos conhecer a parte básica do cérebro, como ela funciona para fazer o raciocínio, como que o raciocínio é gerado dentro do cérebro, tá certo? Fazendo isso, nós vamos conhecer essas partes e aí nós vamos ter então condições de alinhar o nosso estudo da forma que o cérebro absorva mais. Porque existem dois tipos de memória no processo de aprendizagem. Uma memória que a gente chama de trabalho, uma memória de curto prazo, aonde você está recepcionando as informações pelos seus 5 sentidos. Só que essa memória, ela é volátil, ela enche e depois ela automaticamente vai esvaziar porque para poder receber mais informação, ok? Então, antes dela esvaziar, você tem que saber, aprender a transformar as informações que são importantes, levá-las para a memória de longo prazo. Aprender algo e reter significa aprender a absorver, pela memória de curto prazo, processar e levar isso para ser retido dentro de uma memória de longo prazo. Quando você faz esse estudo correto, você mantém esse conhecimento com você por muito tempo. Okay? E se você ainda utiliza esse conhecimento, você pode manter por a vida toda, ok? E o teu cérebro vai agradecer, porque é um cérebro em movimento, um cérebro que é desafiado, ele é igual um músculo, tá? Se ele ficar parado, ele vai atrofiar. Então, um cérebro que é trabalhado, ele vai sempre manter uma saúde muito forte, se combinado com a alimentação correta, combinado com a atividade física, combinado com gestão do estresse e combinado com sono reparador e assim por diante, ok? Você vai ter uma mente bem potente para poder fazer qualquer tipo de aprendizagem, ok? Vamos lá. Então, quando eu abro aqui essa caixinha, nós temos lá o sistema nervoso é importante conhecer, a anatomia do cérebro. Por que a anatomia é importante? Porque nós temos... o cérebro está dividido em várias partes, tá? Nós estamos falando dos 3 níveis de cérebro, que é o reptiliano, que é o límbico, que é o córtex, mas dentro desse cérebro inteiro tem as partes. A parte que processa a visão, a parte que processa a audição, a parte que processa a língua, a fala, a parte que processa as emoções. Então, existem
partes do cérebro designado para funções específicas. E isso foi sendo descoberto há mais ou menos de 40 anos para cá, tá? Através das tecnologias do eletroencefalograma, das tomografias computadorizadas, da ressonância magnética, experimentos em laboratório com essas tecnologias, aplicando método com um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas fazendo algo de uma forma e outro grupo de outra, e aí começam a medir as atividades cerebrais por imagens, e fomos descobrindo que o lobo frontal é responsável por uma parte das nossas funções, o lóbulo, né, traseiro, o cerebelo é para outra, e assim por diante, ok? Então, conhecer essa anatomia também ajuda demais, como funciona esse cérebro. O próprio funcionamento das sinapses, né? Como eu falei antes, os neurônios se conversando, fazendo a sinapse através do axônio. O axônio é uma ponte que precisa ser protegida, né? Uma ramificação entre os neurônios, que uma vez que você tem uma alimentação adequada e atividade física, você pode, sono adequado, gestão do estresse adequado, você pode potencializar esses neurônios, ok? Através dos axônios. E você tem ali, famoso hoje em dia, conhecido como bainha de mielina, que é um encapsulamento desse axônio que vai fazer a ponte entre um neurônio para se comunicar com o outro. Quanto mais você tem uma alimentação adequada, você pode estar dando um boost nessa proteção e aumentando a velocidade. A velocidade como os impulsos elétricos passam gerados pelos axônios, passam de um neurônio para outro. Então imagina que se você consegue ter potencializar esse axônio com as alimentações corretas, com as práticas corretas, você pode estar aumentando a velocidade de raciocínio e pode estar mexendo também na intensidade, ok? Então é importante cuidar do cérebro. Não é só de todo o corpo, né? Mente e corpo é um organismo só, tá certo? Então, o cérebro, na verdade, é como se fosse um hardware, e a mente é o processamento desses neurônios que gera os pensamentos, ok? E os sentimentos que vão para o seu corpo. Então, tudo isso trabalhando em conjunto vai te impulsionar ou não, ou vai te travar para você desenvolver a sua vida, ok? Então, nós precisamos entender bem como é que funciona o cérebro. Agora, entendendo o cérebro, ok, bacana, nós precisamos ter o quê? Uma visão. Porque se a gente vai fazer um estudo, qual é a visão disso? Para que eu quero aprender adquirir um novo conhecimento, novas habilidades e competências? Para quê? Qual a finalidade? Aonde eu quero chegar? Né? As pessoas têm os seus desejos, um quer ser médico, o outro quer ser engenheiro, não é? O outro quer trabalhar com robótica, um especialista nisso, o outro quer ser um psicólogo, o outro quer botar um projeto na sua vida que é um sonho seu para ser realizado, fazer uma viagem incrível. Tem uma série de coisas que você quer realizar. Né? Então, se você quer viajar, fazer uma viagem incrível para a Europa, você quer pelo menos dominar uma língua para poder ter uma fluência lá dentro, nas suas viagens, viajar ao mundo. Então, aprender a língua, por exemplo, é um exemplo fortíssimo de como a gente pode usar métodos dentro da aprendizagem acelerada para que a gente não demore 5 anos para dominar uma língua. A gente pode fazer isso em um ano e meio. Nossa, você vai estar pensando assim, mas parece até, né, uma proposta enganadora. Não. Existem formas de você estudar com certa intensidade, frequência e duração que você pode acelerar para 1/4 ou 1/3 do tempo da aprendizagem tradicional. Esta é a proposta desse conteúdo. Esta é a proposta desse vídeo. Te levar a ter esse conhecimento e te levar a você colocar em prática certos conceitos para você conseguir aprender as coisas dentro de 1/4 a 1/3 do tempo. E isso é incrível, ok? Então você precisa de uma visão. Qual é o propósito desse meu estudo?
ok? E eu preciso ter uma meta, porque imagina, como eu falei, o límbico é aquele cérebro das emoções. Ele gosta da zona de conforto. E vamos entender por que ele gosta da zona de conforto. Ele gosta da zona de conforto porque tanto o reptiliano, que é o cérebro dos instintos, mais o cérebro das emoções, eles estão trabalhando sempre com a preocupação de fazer você gastar menos energia, para proteger o seu corpo, para manter a sua vida em dia. Então, o que acontece com isso? O cérebro ele pesa 1,3 quilos do seu peso total. Se você pesa aí 70 quilos, 80 quilos, 60, 50 quilos, este cérebro vai ocupar uma fração, que é 1,3 quilos, ok? Só que este cérebro, o que ele consome de energia, não é uma fração. Ele consome um quarto da sua energia do dia. 25% da energia tua de um dia inteiro é consumido pelo cérebro, pelas atividades cerebrais, ok? Então vejamos, eu não sei quantas horas você dorme e faz a reposição do sono, né, a reposição da sua energia através do sono, mas não importa, se você em média dorme 7, 8 horas, sei lá, quantas horas você vai ter ativo para o teu trabalho, para o teu negócio, para os teus estudos, e mais aquele tempo de você com a tua família, com os teus amigos, assim por diante. Durante um dia todo, a sua energia 100% de um dia não é 200%, não é 300%, é 100%. Então, 25% vai ser consumida pelo cérebro. Por isso que o cérebro tende a economizar ao máximo possível, para não faltar. Ele está setado, ele está configurado na história, na evolução para isso. Então, se você não tem uma meta, você não sinaliza para o teu cérebro que algo que você está fazendo precisa ter uma conclusão em um certo tempo, uma certa medida de tempo, senão fica ad eterno. E o teu cérebro límbico e reptiliano ele vai sim sabotar, eles irão sabotar este processo, e é por isso que entra anos e sai ano, você não consegue colocar em prática, não transforma, não materializa aquele seu sonho, entendeu? Aquele seu objetivo. Porque você vai sabotando e postergando, ok? É um processo mais comum, mais famoso que temos é a dieta, não é mesmo? Ninguém quer perder 10 quilos, 5 quilos por perder peso, né? Tem algo por trás disso, né? Tem algo subjacente a quando eu digo assim, eu quero em 6 meses, a partir de hoje, perder 10 quilos. Tem um porquê, né? Eu quero estar mais esbelto, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero ficar mais bonito, eu quero melhorar minha saúde. Tem um propósito por trás disso. E tem lá, você se coloca lá um tempo para fazer isso. Mas aí, na verdade, você põe para começar, hoje nós, por exemplo, estamos num fim de semana, você põe para começar na segunda. E aí quando chega na segunda você não começa, porque o teu corpo que está trabalhando junto com a sua mente na zona de conforto, percebe que o cérebro agora está mandando outros sinais que ela não está acostumada, né? Esse corpo não está acostumado pelo condicionamento, e ele começa a criar situações, te dá ali quando chega o dia para você começar a fazer, você está mal-humorado, você tem dor aqui, dor ali, dor de cabeça, enxaqueca, uma série de coisas. No fundo você não tem nada, é que está tendo um conflito entre a tua mente e o teu corpo, ok? Quando você põe a meta, você sinaliza que a mente vai vencer essa parada. Tem um propósito, tem uma meta, você vai se movimentar em direção àquilo lá, ok? No começo é sempre tudo muito difícil, mas depois muda a situação. Aí o que acontece? Você então agora tem uma visão, você conhece do cérebro, tem uma visão, e agora você precisa de uma estratégia, né? A estratégia é para você fazer a tua sessão de estudo focado, acelerado. Qual é essa estratégia? Como é que você monta a estratégia, né? Então, para eu desenvolver um estudo que vai me levar a tal conhecimento, a tal habilidade, a tal hábito, a tal competência, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E eu preciso saber como fazer e quando fazer. Okay? Então a estratégia ela responde isso muito bem. O que eu tenho que fazer para estar no meu estado atual para o estado desejado. Eu estou aqui no ponto A. O que eu tenho que fazer para chegar no ponto B? E como eu tenho que fazer? Ok?
Isso, quando você deixa isso claro, você coloca isso, descreve isso, declara, né? Isso que você tem que fazer e como você tem que fazer, você então está montando a estratégia que vai te levar do ponto A para o ponto B, ok? Agora, então nós recapitulando, temos que ter o conhecimento do cérebro para trabalhar em linha com ele, para estudar em linha com ele, ter um propósito, né? Olhar no horizonte com uma meta, num horizonte de 1 mês, de 2 meses, de um trimestre, de um ano. É você quem vai definir o que você quer aprender e em quanto tempo, ok? E você precisa de uma estratégia. Então, já sabendo que você quer estudar tal coisa e se formar em tanto tempo, o que você precisa fazer, tá? O que você tem que acionar? Você vai assistir vídeos que falam sobre esse assunto, vai ler livro, vai fazer um curso, não importa. Tá? E como é que você vai fazer isso? Tá certo? Então você cria essa ponte, essa estratégia, esse caminho. Aí então você precisa do cérebro, precisa da visão, precisa da estratégia. Aí você precisa de um cronograma de estudo. Por quê? Porque você não tem o tempo todo, né? No teu dia, eu presumo que seja igual ao meu, você tem um certo horário de expediente de trabalho que você está aberto ao teu ambiente, você está acessando o mundo exterior a você. Então as pessoas estão te contatando via um WhatsApp, hoje em dia é muito comum, via e-mail, via telefone ou reunião presencial, né? Você vai ter as interrupções, você vai estar em contato com o seu mundo exterior. E essa sessão de aprendizagem acelerada está mais ligada com esse mundo seu, é você com conhecimento, né? Você estudando contigo mesmo, ok? Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência. O que eu tenho feito já há alguns meses? Eu tenho destinado um período de tempo, de preferência um período que esteja ligado com o meu melhor momento do dia, onde eu tenho mais energia, que no meu caso é quando eu acordo, né? Eu me preparo, tomo um banho, faço a minha higiene toda, faço um cafezinho, tomo um café, já estou pronto para começar o processo da minha sessão de estudo. E normalmente eu levo de 2 a 3 horas nesse processo, ok? Se eu levo de 2 a 3 horas é porque eu tenho ali um cronograma, toda de segunda a sexta-feira, tá? Mais ou menos das 4h30 da manhã até as 7, 7h30, ok? Tem dias que eu paro às 7, tem dias que eu paro às 7h30, no máximo até às 7h30, porque eu estaria aberto para o mundo exterior a partir das 7h30, ok? E estaria aberto não só para eu me conectar com as pessoas do trabalho, com as pessoas do mundo externo, mas também com a família, né? Tomar um café com os filhos, com a esposa, e assim por diante, ok? Mas aí você já fez a tua sessão de estudo, você já avançou naquele dia. E aí você vai para a tua rotina de trabalho e de convivência, ok? Então, o cronograma, ele sempre é baseado nesses 3 direcionadores aí, nesses 3, digamos assim, nesses 3 drives, tá? Intensidade, frequência e duração. Não dá para você, não é recomendável, porque o teu corpo não vai aguentar, a tua mente não vai aguentar, você usar intensidade, frequência e duração. Se você escolhe intensidade, é intensidade e qual a frequência. Se você escolhe duração, é duração e qual a frequência. Então, por exemplo, se eu quero aprender uma língua nova, isso em um ano, ou sei lá, em 6 meses, dominar pelo menos ela num nível avançado, né? Eu preciso de uma intensidade com frequência, tá certo? Então, sei lá, eu vou trabalhar ali uma intensidade de 1 hora por dia de estudo, todos os dias, tá? Agora, se eu quero fazer uma outra coisa que eu tenho um pouco mais de tempo para conquistá-la, ou ela não é tão complexa, eu tenho uma frequência e uma duração, eu posso mexer com isso. Menos frequência, se tiver mais duração, posso ter menos frequência. Se tiver muita intensidade, eu posso ter menos frequência, porque senão você
não terá a energia necessária para tocar o resto do dia, ok? Então é fundamental você ter a agenda de estudo, o período e definir essa intensidade, essa frequência, essa duração, ok? Legal. Aí eu tenho o cronograma agora, então vejamos, recapitulando sempre. Conheço como o cérebro funciona, preparo meu estudo em linha com ele, tenho uma visão aonde eu quero chegar, quando, tenho estratégia, o que eu vou fazer, como vou fazer, tenho um cronograma de estudo e eu tenho o que? Método. Aí eu tenho um método, eu coloquei esses 3 métodos, eles são tradicionais, você pode acessar no Google e conhecê-los. Na verdade, eu estou usando o meu método, que trabalha os pontos principais de cada método que tem disponível no mercado, que eu venho todo dia masterizando e melhorando, ok? Mais à frente eu vou falar desse meu método, ok? E depois você tem que ter o quê, então? Uma preparação. Preparação no seguinte sentido. Que material você vai utilizar para fazer o teu estudo? Qual o local? E qual a preparação? Então vamos lá, no meu caso. Se eu vou estudar amanhã, às 4 da manhã, 4h30 estarei pronto para estudar o quê? Eu vou estudar o livro que eu estou fazendo estudo agora, que chama-se As Mentes Diferentes, do Eric Kandel, tá? Um médico que ganhou o Nobel em 2000. Eu estou lendo o livro dele, porque é um livro que é denso, né? Um livro muito forte sobre neurociência, sobre patologias, sobre distúrbios mentais, porque entender essas coisas é entender do nosso cérebro, ok? Então, eu estou fazendo esse estudo. Bacana. Eu só tenho o livro. O meu material é o livro. Eu não carrego o celular para aquele local que eu defini que eu vou estudar. Aquele local não vai ter nada na mesa a não ser um bloco de notas, uma caneta, um lápis, entendeu? Uma borracha no máximo. Não vou levar para lá o meu smartphone, não levarei para lá outras coisas que possam desviar o meu foco. E naquele local eu tenho certeza, eu já me preparei, eu conheço, não vou sofrer interrupções. Então eu vou ter um estudo realmente focado. Porque o que acontece? Se você tem um estudo, um processo de aprendizagem acelerada, aonde você é acionado pelo ambiente externo, haverão interrupções. Essas interrupções têm aí uma ineficiência incrível, porque existe um fenômeno chamado distração residual, tá? Que é você estar num assunto, parar ele, começar um outro assunto, e quando você voltar para o assunto principal, você tem um tempo para você se ajustar de novo para o assunto principal. Você gasta um tempo para voltar no último estágio que você já estava. Isso faz você perder muito tempo. Ok? E isso é muito simples, é só você prestar atenção em outra coisa. Eu não estou fazendo essa apresentação aqui para você, eu não estou discutindo esse conteúdo, eu não estou colocando em ação este conhecimento, eu estou focado 100% nele, sem interrupção nenhuma, sem atender um telefone, sem olhar aqui meu WhatsApp, nada disso. Por isso eu consigo ter começo, meio e fim com intensidade e muito provavelmente, cada vez que eu fizer essa apresentação, eu vou dar um salto no meu conhecimento, eu vou melhorar ela muito e vou poder te ajudar melhor, ok? E eu tenho o hábito de fazer o quê? Uma meditação um pouquinho antes de eu começar realmente me instalar lá na cadeira e usar os materiais para fazer o estudo. Eu farei uma meditação. No meu caso, é um exercício de respiração bem simples. Eu fico ali por 5 a 10 minutos focada na minha respiração, aspirando e respirando profundamente, porque é uma espécie de você dar uma zerada, né? Esvaziar a tua mente. Isso não ocorre, na verdade, ok? A neurociência já mostrou isso, que a meditação é muito poderosa, mas não tem nada de esvaziar a mente. E não tem você ficar no estado zen, você vai ficar no estado desperto, alerta, ok? É simplesmente você trazer a tua mente para um foco. Como eu trouxe ela para a minha respiração, agora eu ponho ela no meu estudo. Então é uma preparação muito importante para antes de você começar. Você já acorda, lava o rosto, senta na mesa e pega o que você tem que pegar e começa a estudar. Isso não é eficiente, ok? E depois da preparação eu preciso de quê? Eu preciso ter ferramentas de apoio. No caso aqui eu estou usando esse Mind Master. É uma ferramenta de apoio. Flashcards. Flashcards
é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque flashcards são cartões digitais que você tem o verso e a parte, né, o contraverso dele, né? Então você coloca, por exemplo, se você está estudando uma língua, você põe todo um texto, né, um trecho, um parágrafo de um livro em inglês ou de um artigo em inglês, e atrás você põe a compreensão. Você não põe a tradução, não é isso. Você põe como você compreendeu, né, colocando na tua língua, no português, por exemplo. Okay? Ou até em inglês mesmo, só que explicando o texto que está no verso, o conteúdo que está no verso. E você pode, então, programar data, horário, hora, minuto, segundo, que você quer que esse card apareça no teu smartphone, ou na tela do teu computador, do iPad, não importa. Aí você vai, então, ser relembrado dentro do tempo que você quer. Isso é uma forma poderosa porque você vai fixando o conhecimento. E nós sabemos que quando a gente faz algo com muita repetição, a trilha neural que é construída para fazer aquele estudo vai se fortificando, vai sendo impressa cada vez mais lá na tua mente. Então você vai levando isso, é uma outra forma de levar para, digamos, a memória de longo prazo, ok? E eu, no meu caso, uso esse OneNote aqui, que até inclusive tem o logo aqui. Por quê? Porque o OneNote é a forma que eu coloco textos e imagens associadas daquilo que eu estou estudando. Eu faço tudo isso primeiro no papel, na anotação, depois eu transporto para o OneNote. Só em fazer essa prática de escrever o que eu estou estudando, recitar isto e depois levar isso e digitar para dentro do OneNote, isso também é uma prática para levar um pouco mais do conhecimento da memória de curto prazo para o longo prazo. Então é isso. Aqui eu te apresentei todo um estudo estruturado, toda uma sessão estruturada de estudo. Óbvio que você já conhecendo uma vez como funciona o cérebro a nível razoável, a um nível bom, para você então trabalhar o estudo em linha com ele, você numa outra sessão não precisa estar vendo essa caixinha do cérebro, tá certo? E você já também tem o propósito setado, a meta, você não precisa ficar recorrendo a ela. Né? A estratégia, sim, a gente pode mudar, porque a estratégia ela pode estar sendo feita de uma forma hoje que precisa de um ajuste amanhã, ok? Cronogramas podem ser mudados também, porque, enfim, a vida tem uma série de ocorrências, né? Uma série de imprevistos, uma série de coisas que você não controla tudo. Então pode ser que você tenha que ajustar um cronograma, ok? O método, se você também pode mudar, se você achar que não está usando o método melhor. O método que você estiver usando não está te levando para realizar aquele propósito no tempo que você determinou. Mas eu tenho certeza que o método que eu vou te apresentar mais à frente, em webinários, okay? Em apresentações como essas, te levará a ter uma efetividade de você conseguir realizar o teu propósito dentro da meta estabelecida de uma forma incrível, ok? A preparação também, você pode estar mudando de lugar, né? Você está usando ali Eu gosto de usar sempre o mesmo local, porque existe a neurolinguística, né? A programação neurolinguística, a PNL fala muito sobre isso. Quando você energiza aquele lugar que você está, só o fato de você estar fazendo estudos ali em determinados horários, você está energizando aquele local. Você está criando o arquétipo daquele local. A tua mente está em sintonia com isso. Então quando você senta ali para aquele momento, já vem, a tua mente já foca e as informações aparecem e tudo vem sobre aquele assunto. É incrível isso, tá? É só você fazer um teste. Isso não é misticismo, isso é realidade. Por quê? Porque a mente ela se dá muito bem com imaginação, ela se dá muito bem com você criar uma situação, criar uma visão, entendeu? E a mente e o corpo, eles não distinguem a realidade de fato com a imaginação. Se você está ali imaginando, visualizando que você vai conseguir realizar tal coisa com clareza, estudando sempre no mesmo espaço, isso também potencializa a sua mente para você ter um foco incrível e acelera todo o processo, ok? Então fica esse conhecimento. Nos próximos conteúdos eu irei abordar sobre cada caixinha dessa, me aprofundar, tá? Vai chegar o dia que eu vou me aprofundar no método também, e você vai, se você me seguir,
Aliás, te peço, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se te interessa, se realmente é o que você quer agora colocar em prática na tua vida, esse aprendizado, essa é a aprendizagem acelerada. Então, por favor, siga-me aí no YouTube, siga-me nas redes sociais onde eu estou. Estou no Instagram, Danilo Jolo, no Facebook também como Danilo Jolo, Jolo com 2 L's. E aí no YouTube se inscreva lá, também Danilo Jolo com 2 L's, e no LinkedIn, ok? Você vai me encontrar em todas essas redes, em todas essas mídias, ok? E vai acompanhar o meu trabalho. Te agradeço por ter despendido um tempo para acompanhar esse processo comigo, essa apresentação. E até uma próxima apresentação, um próximo vídeo, ok? Muito obrigado e um grande abraço.